Olha, Maristela, é preciso entender o pano de fundo, contextualizar essa discussão. Nós estamos vivendo um período de transição. É preciso entender o passado, o presente e os desafios do futuro. O passado recente do Brasil, no governo Dilma, foi um passado desastroso para a economia a partir do que foi chamada a nova matriz econômica. Nós tivemos a desorganização das finanças públicas, a desmoralização da contabilidade pública, a chamada contabilidade criativa, as pedaladas fiscais, a perda de credibilidade, o intervencionismo que foi atrabiliário, completamente equivocado, políticas atrasadas de controle de preço no setor petróleo, quebras de contrato no setor elétrico. Então, o ambiente institucional foi contaminado por uma profunda desconfiança. Tivemos a maior recessão da história. 2 anos de crescimento negativo gravemente, 3,6, 3,8. Um desemprego que chegou a 14 milhões de brasileiros. E essa matriz produziu os efeitos que aqueles críticos esperavam. Um resultado desastroso que apontava para o abismo. Estávamos brincando com fogo, fazendo piquenique na boca do vulcão. As condições estavam se deteriorando rapidamente. O governo de transição adotou uma agenda até ousada e surpreendente, e há boas notícias e más notícias. A inflação é a menor desde 98. A Selic é a mais baixa da história. Existiram reformas importantes, a reforma trabalhista, a regulamentação da terceirização, a TLP, o teto de gastos. Fruto disso, nós vamos ter 1% de crescimento do PIB, saímos da recessão e vamos crescer provavelmente 3,5%. Qual é o lado ruim que se manifesta em alguns indicadores? A taxa de investimento é muito baixa, uma das mais baixas da história, e 2 agências de rating rebaixaram o Brasil. Então é preciso ter uma exata dimensão desse momento de transição, porque há muitas notícias boas de retomada da economia, mas baseado no aquecimento do consumo e não no investimento, que é a verdadeira âncora da economia. Você teve, por exemplo, medidas como a liberação do FGTS, a própria queda da inflação, que tem um efeito de incremento de renda da população mais pobre, mas isso não sustenta o desenvolvimento a longo prazo. Portanto, a agenda do futuro, a agenda que tem que ser discutida na eleição de outubro, é sim de reformas mais amplas. Olha, nós continuamos brincando ali no limite do abismo.